Bom dia, boa tarde para quem vai estudar à tarde. Bom dia para quem vai pegar esse vídeo agora. Professor Irineu falando. Começar, a fazer uma série de vídeos aí para vocês, para tentar suprir aí algumas dúvidas de vocês aí. Tá ok? Então, para o oitavo ano, a gente, em comum acordo, elaborou umas atividades que basicamente era dentro do assunto de números racionais, tá ok? E os números racionais é o terceiro conjunto que é visto. Por que eu estou vendo números inteiros antes? Que é para vocês terem noção, tá bom? De algumas coisas que se vê lá nos números inteiros para poder, chegar legal a entender os números racionais. Primeiro, números inteiros é o segundo conjunto. Na ordem ali, o primeiro é o natural, o segundo é os números inteiros. Quais são esses números inteiros? O que eles têm de novo, tiveram de novo para os naturais? Por um acaso, nos números inteiros, só existia valor positivo, tá bom? Ideia de quantidade, de você ter, nunca dá falta, tá certo? Então, todos os números eram positivos, tá ok? Só que, quando ia se fazer um cálculo, especificamente a subtração, o resultado não poderia ser obtido. E aí tiveram que criar um outro conjunto, que é esse, os números inteiros. Desculpa estar explicando muito depressa, é porque isso já tá, para alguns já está muito bacana, Isso aqui é coisa de sétimo ano, é mais uma revisão mesmo. Então, os números naturais, por um acaso, são representados pela letra N, são esses aqui, ó. Tranquilo? São esses aqui, tá? Representado pela letra N, 0, 1, 2, 3 e pontinho, pontinho, pontinho para dizer que vai até o mais infinito. Beleza. Quando eles faziam, a subtração de 5 menos 2, dava tranquilo. Quanto é que dá? Dá 3, tá certo? Isso daí você fazia lá na terceira série, quarta série, Aliás, hoje em dia, terceiro ano, quarto ano, tal. Mas quando eles iam fazer esse tipo de conta, 2 menos 5, ele não tinha resposta para dar. Mas eles sabiam que aqui, ó, dava a ideia de falta, Como assim? Eu tenho que pagar 5 camelos, vamos supor, mas eu só tenho 2. Ora, tá faltando 3, tá bom? Opa, mas aí já apareceu um número pra gente aqui, ó, parecido com o que a gente já tinha. Mas isso daqui não poderia ser resposta disso, tá bom? Não poderia. Por quê? Porque aqui, ó, se eu tenho 5 e tiro 2, sobra 3. Mas nunca que eu posso ter 2 tirar 5, vai me dar 3 também. E aí, essa falta, eles colocaram um símbolozinho, ó, que é um número negativo para justificar, tá bom? Para falar que tá faltando 3, vamos supor, tá ok? E essa ideia de falta foi a ideia inicial. Números negativos eles têm aplicações em diversas áreas da vida, saldo bancário, altitude, temperatura, tá bom? Então aí tiveram que, por um acaso, prolongar um pouquinho mais esse conjunto, e aí ficou desse jeito aí, ó, tá ok? Ficou desse jeito o conjunto dos números inteiros. Ele é representado pela letra Z, que ele por um acaso, em homenagem ao cara que começou a falar sobre os números negativos, o primeiro cara que escreveu um livro, que é um cara que chamava Zal, ele era árabe, chamava esse cara aqui, ó, Zal, e aí pegaram a primeira letra do nome dele para representar esse conjunto. Então, beleza. Note que daqui para frente, tá bom? Daqui para frente, quem são esses caras? São os números naturais.
Então só houve um prolongamento à esquerda e colocaram os valores negativos aí, tá bom? Então estava criado então o conjunto dos números inteiros, tá bom? Que diz aí, números inteiros relativos são formados por todos os números inteiros negativos pelo zero e por todos os números inteiros positivos, tá bom? Ao conjunto dos números positivos, números inteiros negativos, zero chamamos conjunto de números relativos, inteiros relativos. Então, esse, né, vos apresentei aí o conjunto dos números inteiros, tá bom? E aqui, ó, como eu falei, as diversas aplicações aí, na temperatura, né, 10 graus Celsius acima de zero positivo, abaixo de zero, menos 3 ali negativo, tá bom? Então, que mais? Aqui ainda está falando de temperatura, altitude. A gente tem que o zero é o nível do mar. Acima, quando você sobe uma montanha ou sobe num elevador de um prédio, por um acaso você está fazendo uma altitude positiva. Quando você desce ali ao nível do mar, você mergulha, né? Por um acaso ali onde a gente busca o nosso petróleo pré-sal, que é no fundo do oceano, eles buscam altitudes negativas ali, tranquilo? E aí os prédios, olha, né? Elevadores, quando você vai para cima, você está subindo, no caso, está aumentando, né? Você está fazendo uma altitude positiva, aumentando a sua altitude positiva, e para baixo você está reduzindo ali a sua altitude, que se por um acaso passar do térreo, existem alguns prédios que têm os estacionamentos no subsolo, diversos pisos, até 5 pisos ali de subsolo, né, debaixo do chão ali. Todos esses são representados ali por números negativos. Tranquilo? Então, pessoal, esses são os números negativos. Aí, olha só. Ali, para se comparar, a gente vê, né, quem é maior e quem é menor. Nesse caso, a reta dos números inteiros cresce da esquerda para a direita. Como é isso? Os valores vão aumentando, tá bom? Tem uma atividade aí, depois, que vai te perguntar onde é que fica cada número racional. Vamos já falar sobre eles, tá bom? Então, vamos supor um número racional qualquer. Ele está entre qual número e qual número desses aqui? A gente vai ver isso daqui a pouco, tá bom? Então, a reta dos números inteiros fica desse jeito aqui, ó. O 0, 1 meio, tá bom? À direita dele, os valores positivos. À esquerda dele, os valores negativos. Então, aumentando os números da esquerda para a direita, tá bom? E aqui diz assim, quando disposto sobre o eixo, um eixo, no caso uma reta, os números relativos encontram-se ordenados. Como que é isso? Eles não podem ficar, né, de qualquer jeito. Tem uma ordem. Depois do 0 vem o 1, depois do 1 vem o 2, depois do 2 vem o 3. Então essa é a ordem. Tranquilo? E daí a gente tira a ideia de antecessor e sucessor, que vem depois, o que vem antes, mas isso aí a gente não está cobrando nessa atividade de vocês. Então, pessoal, conhecido quais são os números inteiros, a gente vai dar uma pausa aqui e eu volto já explicando a parte de números racionais, beleza? Então, espero que tenha esclarecido a parte aí de números inteiros e daqui a pouco a gente vai falar de números racionais.